Olá, meninas, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje, né? Denominada aí conotação, denotação e figuras de linguagem. Antes de começar a nossa aula, nós temos o material de apoio aí na plataforma. Acompanhem por ele, tá? A nossa aula de hoje. Bem, pessoal, como a nossa aula consiste mais em revisão de conteúdo nesse momento, né? Para vocês, não vou ficar me delongando aqui, por isso que eu deixei o material até para ficar fácil para vocês retomarem alguns conhecimentos aí. Eu vou iniciar, na verdade, falando a respeito de polissemia. O que é polissemia? Polissemia é quando uma palavra ela exerce vários sentidos. Vai depender do contexto em que ela é empregada para que a gente consiga compreender. E aí essa palavra ela é grafada do mesmo jeito, pronunciada do mesmo jeito, e aí vai depender, tá? Do contexto. Então, na verdade, na polissemia, o que acontece, né, com a palavra é o contexto que vai variar. Por exemplo, qual a sua graça? Quando eu uso essa expressão graça nessa frase, na verdade eu quero saber qual é o seu nome. Agora, se eu disser assim, os fiéis foram à igreja agradecer a graça alcançada. Essa graça, ela já tem uma outra função, que é no sentido de um milagre, né? Um pedido que foi alcançado. Agora, de fato, a gente vai chegar aí no que o material traz como conotação e denotação. Pessoal, o sentido conotativo é quando eu tenho aí o sentido. Como que eu vou dizer para vocês, né? É um sentido figurado da palavra. Essa palavra ela não expressa seu sentido real. Isso é um sentido conotativo. Já o sentido denotativo é quando a palavra é utilizado no seu sentido real, formal. Tanto é que eu já expliquei para vocês brincando, né? Conotativo, contexto. Denotativo, dicionário. Minha vizinha é uma coroa. O rei usa coroa. No primeiro, há um sentido conotativo da palavra coroa, né? Que é utilizado para velho. Já no segundo, é um sentido denotativo, real da palavra, do uso aí do elemento. Vamos às figuras de linguagem. As figuras de linguagem, quase sempre, elas utilizam-se desse sentido conotativo das palavras para e algumas junções, né, para exercer um recurso, um estilo linguístico aí. Elas podem ser divididas em figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção, figuras sonoras. Essas aí, pessoal, a gente sempre ouve falar em figura de linguagem, né? E dentro da figura de linguagem a gente coloca todo mundo no bolo, todo mundo junto. Mas elas são divididas em alguns grupos aí. Eu não vou ficar falando de todas para vocês, porque a gente já estudou isso daqui, tá? E aí eu só vou dar uma passadinha em algumas. Por exemplo, nas figuras de palavra ou figuras semânticas, a gente vai ter lá a comparação, a metáfora, a metonímia, né, a sinestesia, que são elementos que a gente está muito acostumado nessas figuras, né? Então, a comparação é quando eu comparo, né, um exemplo é quando eu comparo alguma coisa a outra aí. E eu vou fazer a utilização de um elemento exposto, tal como e assim esse elemento. Já a metáfora, eu vou exercer também, de certo modo, uma comparação, mas eu não vou trazer um elemento exposto aí comparativo, como, tal. Então, não aparece. As figuras de pensamento, elas vão caracterizar com antítese, eufemismo, hipérbole, ironia, prosopopeia ou personificação, gradação, paradoxo. Essas também a gente está muito acostumado, principalmente quando se trata do conceito literário, né? Elas são muito comuns aí. Dessas daqui, muito utilizadas, né? A hipérbole,
que expressa exagero, que a gente conhece bastante. O eufemismo, que é suavizar alguma coisa ruim. Deixa eu ver outra. A personificação também, né? E aí, por exemplo, como que a gente poderia... Aqui tem, por exemplo, fala assim, ó, de quantas graças tinha a natureza, né? Então, há esse elemento aí. Seguindo aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho agora das figuras de construção. Quase sempre a gente pouco usa essas figuras de construção, né? São elas aí, elipse, zeugma, né? Polissindeto, assindeto, pleonasmo, anáfora, hipérbato. Eu acho que desses daqui, o que vocês talvez conheçam um pouquinho mais, né? É o pleonasmo. Que constitui esse pleonasmo aí, né? O uso proposital de palavras ou expressões redundantes para enfatizar uma ideia. Então, há uma redundância, uma repetição de elementos aí. Acho que esse é o que vocês vão conhecer um pouquinho mais. Nas sonoras, a gente usou bastante em literatura. E eu acho que a gente vai falar de aliteração, de assonância, né? Onomatopeia. A onomatopeia todo mundo conhece. E a aliteração e a assonância são as repetições de sons vocálicos e consonantais. Cada um corresponde a um. Lembra lá do poema do Cruz de Souza, Vozes Veludas, Veludosas Vozes? Né? Eu não sei se a ordem que eu falei tá certa, mas é mais ou menos isso, pessoal. E por fim, a gente chega aos vícios de linguagem, né? Que nós vamos ter o barbarismo. A isso daqui não tá vinculado às figuras. Os vícios de linguagem são expressões que as pessoas às vezes costumam utilizar com certa frequência. Nossa, que trava-língua! São elas o barbarismo, o solecismo, a cacofonia, a ambiguidade e o pleonasmo. O pleonasmo também é muito utilizado, viu, pessoal? Sabe aquela mania, vou subir para cima, vou descer para baixo? Mais ou menos por aí. Bem, pessoal, isso é a nossa aula de hoje, né? A nossa retomadinha de conteúdo. Dê uma lida aí no material. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me ligar e eu estou... Só me chamar no WhatsApp, qualquer lugar, e eu estou à disposição de vocês. Tchauzinho e até a nossa próxima aula.